meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, eu tô muito feliz, graças a Deus, com a oportunidade de estar aqui gravando esse devocional e também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração, então fique até o fim, abra seu coração e ouça a voz de Deus. No nosso último devocional eu falei de Eclesiástica, porque eu estou lendo o livro de Eclesiastes novamente e eu tô encantada, cada vez que eu leio, Deus me dá uma revelação diferente. E o livro de Eclesiastes é um livro muito, muito interessante, que eu convido vocês a ler. Que é o livro que foi escrito por Salomão. Salomão foi considerado um dos homens mais sábios da Bíblia. E Salomão, por ter sabedoria, ele também conquistou muitas riquezas, né? Ele vai nos deixar ali algumas experiências. Ele tenta nos mostrar, através do livro de Eclesiastes, que o quanto as coisas que a gente vive aqui nesta terra, ela é vaidade, ela é passageira. O quanto a nossa vida, ela é passageira. Ele até compara, ela é como um sopro, né? A gente pode até ter controle de muitas coisas aqui na terra, mas a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não sabe quando é o nosso último respirar. Então, às vezes, tudo que a gente vive, o esforço que a gente tem, é vaidade, porque uma hora a gente vai partir desse mundo e tudo que a gente conquistou vai ficar aqui, de riquezas, e vão passar gerações, entrar novas gerações e muitos não vão nos conhecer. Então Salomão vai nos mostrar, existe algo além desta vida, né? Como nós cremos que existe a vida eterna, mas para aqueles que não permanecerem fiel a Deus, para aqueles que escolheram viver de acordo com as suas vontades e não ser obediente à voz de Deus, tem o sofrimento eterno, que vão ser aqueles que vão ser lançados no fogo do inferno, que vão viver eternamente o sofrimento ali e não terão mais chance deles serem salvos. Enquanto nós vivemos nessa terra, Deus nos deu o direito do livre-arbítrio, sim, mas a palavra mesmo nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo que a gente faz nessa terra, um dia vamos prestar contas com Deus. Então, a gente tem que viver uma vida com sabedoria, uma vida não se esquecendo do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Seguir a Jesus, seguir aquilo que Jesus nos ensina, porque quando Jesus foi ao Pai, ele disse aos seus discípulos que ele estava indo ao Pai, só que ele faria morada e iria vir buscar os seus filhos, os seus escolhidos, aqueles que permaneceram fiel, né? Ele estava dizendo aos seus discípulos, mas não somente aos discípulos, mas a nós todos que fomos fiel a Deus, vamos ter morada ao lado do Pai. Então a gente às vezes vive uma vida achando que é só isso aqui, e não é. E como o tempo tem passado muito rápido, nós precisamos se atentar no que a gente tem depositado as nossas energias, porque às vezes hoje é o nosso último dia, a gente não sabe. E como a gente tem vivido a nossa vida? E foi o que eu falei no nosso último devocional. E hoje eu quero falar um pouquinho do capítulo 2 do livro de Eclesiastes, que é uma passagem assim que vai nos dar um despertar, que vai nos dizer assim: disse eu no meu coração, ora vem e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz também para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas de toda a espécie.
e fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a astúcia. Amém. Somente até aqui. Então aqui Salomão está nos dizendo que ele tentou alegrar o coração dele com tudo que ele tivesse direito. Porque pensa, um homem rico, com milhões e milhões de dinheiro, um rei poderoso, ele poderia ter o que ele quisesse. Ele poderia ter carro, trazendo para os nossos dias, ele poderia ter carro, ele poderia ter casas, mansões, ter acesso aos melhores lugares desse mundo, viajar, ter as mulheres que ele queria ao lado dele. Mas Salomão nos diz que ele pôde ter tudo isso, mas que ele pôde observar, né? Que era tudo vaidade debaixo do céu. Salomão, mesmo ele aproveitando desses prazeres da vida, como a palavra nos diz aqui, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Ele não extrapolou além dos limites, mas ele pôde vivenciar um pouco de cada coisa. Como ele diz aqui, ele pôde contemplar, através do dinheiro que ele tinha, os prazeres que ele desejava, riquezas, bens, mulheres, e tudo isso ele pôde observar que era vaidade. De nada teve proveito. E eu lendo essa passagem, eu trouxe para nossas vidas, né? Quantos de nós já esteve vivendo desses prazeres que o mundo tem para oferecer? Ou quantos de nós também aí que está assistindo estão ainda vivendo nesses prazeres que o mundo tem para oferecer? Então, vivendo, como que eu posso dizer? Saindo, festejando, bebendo, vivendo uma vida fútil, uma vida disposta a satisfazer somente a carne. E eu quero dizer, como Salomão disse, tudo isso é vaidade debaixo do céu. A nossa vida, ela é breve, ela passa muito rápido. Eu tô com 26 anos, eu lembro perfeitamente quando eu fiz os meus 15 anos. E olha como passou, parece que foi muito, muito rápido. Como eu falo, eu erro, eu falho, eu peco. Eu sou gente, eu sou carne, eu sou ser humano, cheio de falhas e imperfeições. Mas eu escolhi, todos os dias eu escolho tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e a seguir a Jesus. E é esse o convite de Deus para sua vida hoje. Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem vivido sua vida como se não houvesse o amanhã? Tudo que o mundo tem para nos oferecer é passageiro. A palavra nos ensina que a gente temos que se lembrar todos os dias de que breve Jesus virá nos buscar. E ele vai vir como um ladrão. Ele não avisa quando vai entrar numa casa. Ele vai vir de forma assim, ó, que todos não vão estar esperando. Então a gente temos que se preparar todos os dias. Às vezes a gente que é jovem, quer curtir a vida, quer curtir os prazeres desse mundo, mas o próprio Salomão nos diz, é tudo vaidade, de nada adianta, de nada serve. E numa dessas que a gente tá aí curtindo, aproveitando a vida, se esquecendo de Deus, ele pode vir nos buscar. Então que eu e você possa despertar para isso. A gente despertar que a gente tem que viver todos os dias como se fosse o último, porque realmente a gente não sabe qual é o último dia das nossas vidas nessa terra. Não vamos viver só para acumular bens materiais, riquezas terrenas, porque tudo isso a traça corrói, o ferrugem consome. A gente tem que buscar acumular tesouros no céu, porque lá a palavra fala que a traça não tem poder, o ferrugem não tem poder, e é esse tesouro que a gente acumula com Deus que vai nos trazer um retorno verdadeiramente, um retorno financeiro que não é mensurável em valores, entendeu? E muitos de nós temos vivido nessa vida corrida de forma cansativa, que tem nos sobrecarregado, se esquecendo
de que é tudo passageiro, de que é tudo ilusão. Tem muitas pessoas que têm riquezas, bens, mas não têm felicidade, não têm paz, não têm descanso, tem uma cama maravilhosa para deitar, mas não tem repouso verdadeiro, não tem o alívio, o descanso da alma. E a palavra nos diz que somente Deus tem a paz que excede todo entendimento. Deus convida você a todos os dias a aproveitar a oportunidade que Ele nos dá, que é o nosso respirar, o nosso fôlego, a nossa oportunidade de viver cada dia, mas de forma sábia, de forma prudente e entender o nosso propósito aqui nessa vida. A gente não tá aqui só por estar, simplesmente por viver, não. A gente tem que fazer da nossa vida um meio de glorificar o nome do Senhor. A palavra nos fala que no mundo a gente teria aflição, e a gente tem vivido muitas aflições, mas que era pra gente ter bom ânimo, porque o Jesus venceu o mundo. E eu quero dizer pro seu coração, mesmo no meio dessa aflição, dessa angústia que você tem vivido, muitas das vezes tem pensado em desistir, Deus te diz, não desista, tá na angústia, tá na aflição, mas eu estou com vocês. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Então tem muitas pessoas querendo muitas coisas, muitas riquezas, muitos bens, e estão deixando Deus de lado, e estão tendo esse muito no meio da aflição. Deus convida você a viver uma vida de cada dia e a entender que a provisão vem do Senhor. Muitas das vezes a gente tem tantas riquezas, né, materiais, mansão, carros, casas, conta bancária cheia, mas se Deus falar pra você hoje é seu último dia, o que você vai fazer com tudo isso que você tem? Nada. Então, se você tem o que você tem hoje, é porque Deus te deu a oportunidade de você ter. Primeiramente, coloca isso na sua cabeça, porque se Deus não te desse o fôlego de respirar, não te desse a vida, você não conquistaria nada. Se você tem o que você tem hoje, é por mérito de Deus. Então, faça daquilo que Deus te deu algo para glorificar o nome dele. Não retenha só para você. Se Deus está te dando a condição hoje de você ser bem sucedido, então usa isso para ajudar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, porque é muito gratificante você aproveitar aquilo que Deus te deu e retribuir isso na vida de outras pessoas. E Deus, eu creio que vai fazer infinitamente mais. Eu sei que a gente quer ter uma vida financeira boa, a gente quer formar naquela faculdade que a gente tanto sonha, a gente quer ter uma família próspera, a gente quer ter um carro melhor, uma casa melhor. Isso tudo não é problema. O problema é quando a gente vive uma vida só para este motivo. Igual a palavra fala sobre o jovem rico, ele tinha muito, muito dinheiro. Ele chegou diante de Jesus e fala: Jesus, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? E Jesus fala para ele: seguir os meus mandamentos, não matar, não roubar, honrar pai, honrar mãe. E ele fala: Senhor, tudo isso eu tenho feito. E Jesus fala para ele: pega tudo que você tem e vende e doa aos pobres e segue-me. E aquele homem ouviu aquilo e se entristeceu, porque ele era muito rico, e ele saiu diante de Jesus. O que essa parábola quer dizer? O próprio Jesus fala que era mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no céu, né? O que quer dizer com isso? Que tem muitas pessoas que estão com o seu coração somente na riqueza. Se o nosso viver está sendo idolatrar dinheiro, coisas materiais, a gente não vai entrar no reino do céu. Então tem muitas pessoas vivendo só para isso, para riquezas, bens, heranças que elas vão deixar aí e vão ficar para outras pessoas, e elas vão acabar depositando o seu coração em coisas materiais, coisas terrenas de valor físico, mas que para Deus não tem valor nenhum. Então não é que Deus não quer que a gente seja rico, não quer que Deus não quer que a gente seja bem sucedido, não, porque Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros da promessa de Deus, Deus tem o melhor para nós, mas tem muitas pessoas que, se tiver poder na mão, dinheiro, elas faz disso um Deus e se esquece do nosso Deus, acaba dominando o coração das pessoas, as riquezas, igual esse jovem rico. O dinheiro
falava mais alto do que o amor que ele sentia por Deus. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa vida não deve ser somente para viver, para conquistar coisas materiais, coisas terrenas. É isso que eu quero abrir os olhos de vocês. Vamos aproveitar os nossos dias, a nossa vida, para poder viver de uma forma que a gente está vivendo uma vida boa aqui, mas estamos construindo uma vida boa com Deus lá no céu, um vínculo com Deus ali, uma intimidade com Deus, e não estamos vivendo só para satisfazer as nossas carnes e os nossos egos, porque infelizmente, como eu disse, a vida ela é passageira, e se a gente estiver vivendo uma vida pensando só aqui, quando o nosso fim chegar, não vamos ter nada que vai nos trazer um benefício diante da presença de Deus. A gente vai ser salvo por Deus pela graça, né? E é onde que muitas pessoas confundem. A gente não vai ser salvo pelas obras, vai ser pela graça, e estão vivendo também uma vida de qualquer forma. E eu quero dizer para vocês que sem santidade é impossível ver a Deus. A gente tem que ser fiel a Deus, a gente tem que todos os dias renunciar às nossas vontades, viver para Deus e pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que Deus nos ajude a despertar e a cada dia, como eu disse, viver intensamente, como se fosse o nosso último dia diante da presença de Deus, errando, falhando, pecando, porque vamos, mas tendo Deus do nosso lado, para a misericórdia dele, a graça dele, o perdão dele transbordar sobre as nossas vidas. E é o que eu quero dizer para vocês. Vamos se despertar, porque a vida ela está passando, cada vez ela passa mais rápido, e não vamos deixar essa vaidade que a gente tem hoje de querer sempre o melhor para nós impedir da gente viver o melhor para Deus. E eu sei que tudo que a gente puder conquistar aqui nessa terra, terreno, as maiores riquezas, os maiores tesouros, as maiores alegrias, os maiores momentos de prazer que a gente conseguir conquistar nessa terra, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas na eternidade. Então não renuncie, não quebre propósitos, não negocie a sua salvação por nenhum prazer desse mundo, porque como Salomão disse, é tudo vaidade, é tudo passageiro. Então que você viva um dia de cada vez, aproveita, como a palavra diz, do seu gozo da juventude para viver para Deus, para dar o seu melhor a Deus, porque enquanto você tem força, enquanto você tem ânimo, muitos estão desperdiçando isso tudo, gastando essas energias com coisas banais, com coisas mundanas, mas os sábios estão gastando as suas energias, não falo gastando, mas depositando as suas energias em Deus, fazendo para Deus, e Deus vai recompensar. Pode ser que nessa terra seja aflição, seja angústia, mas você está passando tudo isso com Deus, mas na glória você será recompensado. Então viva uma vida sabendo que é tudo passageiro. Tenha força todos os dias que a fraqueza, o desânimo, a angústia vier tomar o seu coração. Lembre-se que você não está só, que você tem um Deus que caminha lado a lado contigo, e breve ele virá, ou para buscar você, ou para buscar a sua noiva, a sua igreja, aqueles que estão lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e vamos fazer parte das promessas do Senhor de uma vida eterna. Então que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus, como a palavra diz, não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também no Pai. O Jesus foi ao céu e ele foi fazer morada para mim, morada para você, e breve ele virá nos buscar. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e eu espero vocês no nosso próximo devocional.